dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo, seja bem-vindo. Esse vídeo, né, é a derivação de um trabalho da disciplina Seminário em Políticas Públicas, aqui da Faculdade de Ciências Aplicadas. Essa disciplina é ministrada pela professora Milena, e estamos em 4 pessoas aí para realizar essa gravação. É a Ellen, a Fernanda, o Misael e Johnny. Então, o título do trabalho é qual a importância da inovação no setor público, né? Nessa linha de raciocínio, o que são laboratórios de inovação? Segundo a literatura, são unidades, né, organizações e equipes formalizadas ou não, voltadas ao emprego de técnicas de inovação para melhoria de processos, serviços organizacionais e políticas públicas, né? Além disso, né, mais do que uma organização, uma unidade, uma equipe, os laboratórios eles são espaço de aprendizagem. E qual que é a importância da inovação no setor público? Né? Segundo Erwin, as lideranças públicas elas estão em um ambiente repleto, né, de tendências e das mais variadas. Ou seja, há uma dinâmica, né, no setor público atual e há também os desafios. E essa dinâmica, ela faz com que diversas situações elas sejam extraordinárias, ou seja, não rotineiras. Uma coisa é a gente lidar com problemas rotineiros, mas outra coisa é lidar com situações diferentes, né? Sem ter passado por isso antes. Algo novo, né? Então, a inovação é importante nesse sentido, né? E eu destaco aqui, né, nós destacamos a transformação digital, porque é um ponto que está em pauta, né? Essa era, ela faz com que, né, a digitalização de processos, ela se torna mais recorrente, né? Cada vez mais extensa, para além, né? E por que, né, então, que a gente inova? Por que isso é importante? Justamente também, né, para engajar as pessoas, né? Ou seja, aproximar as pessoas do poder público, aproximar as pessoas do serviço público, né, que é oferecido, entregar valor para elas. E nesse sentido, né, nessa linha de raciocínio do contexto, a gente tem um fenômeno muito importante, que é a globalização, né? A globalização, ela traz uma dinâmica de situações que são extraordinárias, ou seja, toda hora tem uma nova informação, uma nova notícia, né? Um novo produto, ou seja, as relações elas se modificam rápido, né? E a cada dia essas relações elas ficam mais rápidas, né? E elas se interagem numa maior proporcionalidade. Então é nesse sentido que surgem os desafios que são complexos, né? Diante do cenário da globalização, marcada pelo dinamismo fluente e de mudanças constantes, se veem os desafios a serem enfrentados. A primeira delas é da transformação digital, que compreende o processo de digitalização dos processos e serviços. E para isso, é necessário recursos e disposição de pessoas a fim de contribuir. Também é necessário disseminar novos métodos, uma vez que os novos desafios decorrentes da globalização demandam de novas soluções para suprir a demanda. E para se alcançar a superação dos novos desafios, é necessário novos métodos. Além do suporte contínuo para lideranças, temos o desafio para engajamento de pessoas, pois ao introduzir uma inovação, as pessoas demandam certo intervalo de tempo para absorver e se familiarizarem com a novidade. A construção de uma cultura de experimentação que se resume em tentar e errar e tentar de novo caso necessário é devido ao fato de que muitos desistem já na primeira falha. E por último, temos o desafio do impacto ou resultado.
Bom, mas o que esses laboratórios têm em comum? Os objetivos, as características, as similaridades e especificidades desses laboratórios. O professor Sano, em sua obra intitulada Laboratórios de Inovação no Setor Público, Mapeamento e Diagnóstico de Experiências Nacionais, apontam para alguns fatores em comum entre esses laboratórios. Então, eles procuram fomentar um ambiente inovador na administração pública, desenvolver inovações específicas de cada setor, introduzir tecnologias na administração pública, modernizar os processos da administração pública, ou seja, transformar a transformação digital, criar novos mecanismos para a participação do cidadão, que é para onde a demanda desse serviço público irá atender, introduzir novos métodos de comunicação na administração pública. Hoje a sociedade faz uso de diversos meios de comunicação e a administração pública pode fazer uso desses meios. Abrir os dados da administração pública como desenvolvimento de sites, plataformas que facilitam e atendem à lei de acesso à informação. O professor Sam também esclareceu quais seriam os objetivos desses laboratórios. Temos os desenvolvedores e criadores de inovação, que visam a resolução de problemas pontuais, os facilitadores, responsáveis pela integração adequada das três esferas inseridas, pública, civil e privada, na elaboração de novas ideias, os educadores, responsáveis por propostas de mudanças internas das organizações, propondo a abordagem que a inovação será adotada e incorporada, e, por fim, os arquitetos, que analisam o contexto e a realidade social que o estudo existe e sua respectiva solução. Bom, nós também temos os atores e redes inseridos. E para começar do começo, quem seriam esses atores? Apesar da resposta parecer um pouco óbvia, os atores vão muito além de gestores públicos e ou políticos. E uma visão um pouco mais completa é composto pelo setor público, sociedade civil e o setor privado. E assim, eles atuam em diversas áreas e setores. Enquanto as redes são junções dos laboratórios nelas inseridos, são separados de acordo com suas áreas de estudo e atuação. Elas têm como objetivo central estimular a inovação no meio público, assim como a modernização, maior integração com a população, uma comunicação de maior qualidade e maior transparência. Bom, já que citamos os laboratórios, por que não darmos alguns exemplos deles? Aqui nós temos o Laboratório de Transformação de Escola Superior do Ministério Público da União, ou Inova Escola. Aqui temos o Laboratório 011, o Laboratório de Inovação e Dados, IRIS, e, por fim, o Laboratório de Inovação da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina. Em paralelo, nós selecionamos alguns artigos a fim de fazer uma comparação com o artigo aqui já tratado. O meu artigo de escolha foi Discussões sobre inovação no setor público, inovação e propriedade intelectual. O meu artigo, ele disserta sobre a temática de inovação no setor público a partir de um amplo banco de dados constituído de artigos de terceiros. Ou seja, ele acaba ficando muito técnico e sistemático. E ele foca na abordagem do tema, especialmente após a Lei de Responsabilidade Fiscal. Para citar alguns temas nele presente: saúde pública, gestão federal, estadual e municipal, melhores práticas, educação, pesquisa e tecnologia e, claro, propriedade intelectual. Ele se mostra extremamente necessário, pois através dessa ampla gama de banco de dados, de argumentos factuais, resultantes de diversos estudos, como eu já citei, ele ressalta o avanço e inovação, como a fundação de diferentes fontes de conhecimento e inspiração, mas que ainda assim podem se encaixar como complementos. Afinal, tais informações têm presença imprescindível na gestão e liderança de nossos representantes políticos. Em termos gerais, o artigo caracteriza a inovação como necessária e natural. Diante da importância da inovação mencionado no artigo anterior, no artigo que eu escolhi, Estudos Internacionais sobre a Inovação no Setor Público, como a teoria da inovação em serviços pode contribuir, nela o autor diz que nas economias contemporâneas, a inovação é um ingrediente essencial e impulsionadora das economias, mas ele ressalta que a inovação nem sempre foi um tema importante
é tratado como importante nos assuntos de serviço e muito menos no setor público, uma vez que até determinado período ele era atribuído à ideia de indústrias e à manufatura, sendo considerado inadequado a se encaixar em serviços, uma vez que se passava a impressão de que a inovação em serviços e em setor público traria baixa produtividade e baixa empregatividade. No final, o autor ele destaca a importância dos estados e dos governos de adotarem a inovação, pois ela é vista como um elemento estratégico para a economia global. Então, um país ou um governo que adota a inovação, ela está apta a competir com outras economias globais também. Outro artigo também escolhido por mim é intitulado como "É preciso inovar no setor público". Mas por quê? Na verdade, é o capítulo 1, né, de uma obra, de um livro, de Pedro Cavalcante e Bruno Queiroz, né? E o título é uma pergunta: por que a gente, né, precisa inovar no setor público? É preciso, mas por quê? Por diversas razões, né? Mas o centro da discussão, né, o argumento principal, né, é que as ações do setor público, tanto as voltadas às iniciativas da inovação no setor privado, quanto interna dentro do Estado, ultrapassam a visão restrita do papel do Estado na correção das falhas de mercado, né? Então, incorporando outras perspectivas, como a construção de sistemas de inovação, né? E a justificativa também central aqui para se inovar vai de encontro às falhas de governo, né? Problemas complexos e diversas demandas aí. Então, nesse sentido, esses autores, eles dialogam sobre um Estado mais protagonista, né? Ou seja, que está disposto a assumir uma responsabilidade, né? Ou seja, que esse assunto da inovação no setor público chegue na agenda, que ele realmente seja uma prioridade e que o Estado ele tenha uma cultura forte de inovação, né? Para que, então, ele possa criar aí esses sistemas de inovação, não só dentro do governo, mas relacionados a sistemas de inovação que podem aí, né, se relacionar com agentes externos também. É o caso, por exemplo, né, há duas categorias de laboratórios, os laboratórios internos e laboratórios externos. O laboratório interno pode ser o Inova Escola, né, que a nomenclatura aí mais usada é InLab, né, ou seja, laboratório dentro. E também tem os XLab, que pode ser o Genova aí que entra nessa categoria. Bom, um outro artigo que foi escolhido pelo grupo e debatido também é o Inovação no Setor Público, Análise da Produção Científica em Periódicos Nacionais e Internacionais da área de Administração, de Brandão e Bruno Faria. Não só no Brasil, como todo mundo, os estados têm buscado resolver os problemas da sociedade contemporânea. Esses problemas eles são complexos e com o advento da globalização e principalmente com as novas tecnologias, se mostra cada dia mais a necessidade de inovar no setor público. Um dos fatores muito importante para essa questão de inovação, inclusive vendo o Estado como protagonista, é que o próprio Estado é responsável pela evolução do PIB. Também é o Estado que responde aos problemas sociais e proporciona um ambiente saudável para inovação e investimento do setor privado, além, logicamente, do desenvolvimento da sociedade. Segundo Walker, mesmo com um crescimento notável na produção científica sobre inovação no setor público, ainda se mantém muito abaixo da quantidade dos problemas enfrentados pelo Estado brasileiro.
Assim, os estudos apontam para que os temas mais debatidos, né, nesses estudos são liderança e inovação, e aponta para a importância da mudança na mentalidade do ambiente para que essa mudança seja propícia. E um fator bastante importante também levantado foi que o setor público ele tende a fazer uma cópia das inovações do setor privado ou de outras experiências públicas, sendo que o que tem que se ter no setor público é uma inovação de fato. Fica aqui o agradecimento do grupo aos que nos assistiram até o fim. Esperamos que tenham gostado do vídeo e aprendido sobre a inovação no setor público. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Esta é a nossa bibliografia, a fonte onde extraímos as informações para produzir o conteúdo desse vídeo.